Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é mais um vídeo para conversarmos um pouquinho sobre a importância da infância na evolução do espírito. Sejam bem-vindos, obrigado pelo feedback que a gente tem recebido, tem sido muito agradável, tem sido muito proveitoso e a gente quer deixar aqui a nossa gratidão aos amigos que têm aproveitado esse vídeo para refletir a respeito do tema. Como vocês vão se lembrar, no último vídeo nós estávamos comentando esse texto, que é um adendo, é um texto de um ditado espontâneo encontrado na Revista Espírita. Então a gente vai voltar a discutir esse texto e dar continuidade às nossas reflexões, porque vocês vão se lembrar que nós temos por hábito reler o último slide do encontro anterior para a gente ir relembrando conceitos. Então no encontro anterior nos foi dito assim: não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, vós a amais, vós as acariciais como se fossem parte de vós mesmos, de tal forma que o amor de uma mãe pelos filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde se origina essa meiga afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isso que vos vou explicar. Então, aqui o espírito que faz esse ditado espontâneo, caso eu tenha dito que era Allan Kardec lá nos encontros anteriores, vocês nos perdoem, por favor, vai nos ensinar, vamos dizer assim, esse segredo que está por trás das crianças e a importância, né? Um dos aspectos da importância da infância física, que a gente pode chegar a essa conclusão nesse momento. Ó. Segundo a doutrina espírita, as principais funções da infância são, primeiro, aproveitar o amor natural à forma infantil para proporcionar acolhimento, ou seja, já que nós temos naturalmente a tendência de sentir carinho e afeto por aquela forma que demonstra uma inocência, que nem sempre existe, a gente sabe disso, mas não vem ao caso agora, já que é natural para nós, até para os estranhos, né, sentirem essa afeição por aquela forma infantil, a primeira função da infância é proporcionar esse acolhimento, já que, você sabe, eu também, é só a gente parar para pensar, que se um inimigo nosso de outra encarnação, ao invés de reencarnar nessa forma dócil, pequena, delicada e que desperta esse amor em nós, já se mostrasse para a gente na sua forma adulta e agressiva, a reconciliação ficaria impossível. Lembremos-nos das ideias pregadas por Jesus no Novo Testamento, no chamado Sermão da Montanha, quando ele vai dizer: reconcilia-te com teu inimigo, sem demora, enquanto estás a caminho com ele. Essa reconciliação tornar-se-ia impossível, caso o nosso inimigo, ao invés de reencarnar como nosso filho, naquela forma terna, tenra, dócil, agradável, que chama a nossa atenção e desperta esse carinho, já se mostrasse numa forma adulta e agressiva. Então a gente vai entender que a infância tem essa primeira função, aproveitar esse amor que é natural a essa forma infantil para proporcionar o acolhimento. Então vamos começar o trecho de hoje do nosso estudo. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande, lhe dá todas as aparências da inocência. Veja, muitas vezes, eu diria até na esmagadora maioria das vezes, é só uma aparência. Como foi dito nos slides anteriores, e a gente comentou isso no encontro anterior, Jesus vai dizer no diálogo com Nicodemos que a gente não sabe, o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. A gente não sabe quem é o nosso filho. Espiritualmente falando, pode ser um espírito muito evoluído, mas a grande maioria
das chances é de que seja um espírito extremamente complicado, um espírito inteligente. Ninguém está negando a inteligência, e basta você atentar para a facilidade com a qual essa geração lida com a tecnologia, coisa que nós, às vezes, temos muita dificuldade para lidar. Eles lidam com muita facilidade, aprendem aquilo que nós demoramos muito para aprender, então ninguém nega a inteligência, né, o aspecto intelectual desses seres, mas a moralidade é devedora. E no processo evolutivo, é necessário essa colaboração dos pais, como a gente vem discutindo desde o primeiro encontro. Nós estamos no quarto encontro. É necessária essa colaboração dos pais, para que esse ser caminhe na direção correta, corrigindo, né, identificando e corrigindo as imperfeições. Então vamos voltando para o texto. Para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande, lhe dá todas as aparências da inocência, como nós dissemos. Se esse espírito voltasse para nós, para o nosso convívio, na sua forma adulta, agressiva, mostrando as imperfeições que já fizeram com que houvesse um desentendimento conosco em outra encarnação, essa reconciliação seria impossível. Mesmo que se trate de uma criança de natureza má, cobrem-se as suas más ações com a inconsciência de seus atos. Essa inocência não representa superioridade moral sobre o que eram antes. Então, o fato de demonstrar ali aquela inocência, aquela delicadeza da criança, não quer dizer que esse espírito tenha evoluído. A infância é um estado natural e necessário durante a encarnação. Mas vamos prosseguindo. Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e sobretudo pelos seus pais, de cujo amor a fraqueza delas necessita. Então, nessa fase em que o ser é delicado, é fraco, os pais, ao se sentirem tocados por esse sentimento do amor, acolhem. Mesmo que em outra encarnação tenha sido um ser muito complicado, que nos ofendeu, ou quem a nós ofendemos, ou desculpem, a quem nós ofendemos, mesmo assim, num primeiro momento, acontece esse acolhimento, dada essa forma delicada e atraente da criança. Esse amor seria singularmente enfraquecido diante de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, e não nos enganemos, todos os pais fazem isso, eles lhes dão toda a sua afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Então veja que aquela primeira função que nós descrevemos 2 slides atrás, né? Através ou por causa dessa forma delicada e atraente, proporcionar o acolhimento. Agora a gente conseguiu comprovar isso de forma muito tranquila. Porém, quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes foi dada durante 15 a 20 anos, veja, não dá para fechar, não dá para bater o pé numa idade, por isso que lá atrás foi falado mais ou menos ao final da adolescência, entrada na idade madura, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Qual o símbolo aqui retratado pela nudez? A ausência daquilo que nos escondia, a roupa que às vezes disfarça as nossas imperfeições. Metáfora bonita, né? Permanece bom se era fundamentalmente bom, ou seja, se ele traz em si mais virtudes do que imperfeições, apesar de todas as dificuldades, ele se fixa nos bons valores morais e vence as provações. Mas matiza-se sempre com as nuances que estavam escondidas pela primeira infância. Então, essa bondade, muitas vezes, ela vai matizando, ou seja, ela vai se misturando. Matiz nos lembra as variações de cores, né? Vai se misturando com aquilo que foi trabalhado durante a infância. Por isso que nós temos, queridos, tantos problemas com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Porque muitas vezes os pais não têm valores morais bem definidos para ensinar nessa primeira infância.
Às vezes um dos dois até tem valores morais bem definidos, mas basta um falar para o outro retrucar. Então, se os pais estão se desmentindo, um falando e o outro, um proibindo e o outro liberando e vice-versa, a criança vai pensar, opa, aquele ali deixa eu fazer, aquele ali não. Então eu vou me apegar mais a esse que é mais permissivo. E veja que nesse movimento de conflito, a gente vai pecando no nosso movimento de tentativa de conduzir esses seres a exemplos e valores morais bem definidos.